Oi, pessoal. Hoje a gente vai retomar os estudos sobre as florestas, os tipos de vegetação que nós temos no Brasil, tá? Lembrando que a gente já tem uma aula sobre biomas e vegetações são temas recorrentes no Enem, tá? E é muito fácil fazer algumas comparações e vocês vão ver que a vegetação brasileira ela tem uma característica bem semelhante aos tipos de biomas que nós vamos encontrar, tá? Mas é importante diferenciá-las, porque o Enem gosta de usar os dois termos e usar as semelhanças que existem entre eles. Então vamos prestar atenção, tá bom? O tipo de vegetação de determinada região vai depender primordialmente do seu tipo de clima, ou seja, a vegetação ela vai estar atrelada ao tipo de clima que eu vou ter atuando na região que eu estou estudando, que eu estou abordando. Clima, a gente vai começar nas nossas próximas aulas a destrinchar um pouco sobre a climatologia, mas vocês sabem muito bem que climatologia está atrelado à latitude, né? Então, dependendo da latitude que a gente vai estudar a região do planeta, dependendo de sua latitude, a gente vai ter determinado clima, tá? São vários os tipos, a gente vai esmiuçar melhor na aula de climatologia, mas já vou adiantar a vocês. O clima vai influenciar na vegetação porque ele vai influenciar no tipo de formação vegetal, né? De acordo com a temperatura daquela região em média, de acordo com o regime de chuvas que a gente vai encontrar naquela região, tá? E tudo isso vai impactar na formação de uma vegetação abundante ou de uma vegetação escassa. Entretanto, essa regra do clima influenciando a vegetação aplica-se somente às vegetações naturais ou nativas, pois a formação vegetal é o primeiro elemento da paisagem que o homem modifica e, portanto, está em constante transformação. O que quer dizer? Aqui a gente tem no Brasil um exemplo disso. Nós estamos enfrentando um problema ambiental como jamais foi visto no nosso país. Existe um descontrole sobre os órgãos que deveriam fiscalizar a preservação ambiental, especialmente na região norte, na região da Amazônia, e a gente vai perceber que o impacto ambiental dessa transformação ele cai diretamente sobre a população que vive ali e sobre as demais pessoas que vão depender desse regime de chuvas, dessa concentração de excesso de temperatura ou não, e tudo isso é influenciado pelo impacto ambiental que nós vamos ter quando você tem a derrubada das vegetações naturais ou nativas. O Brasil, por ter dimensões territoriais, continentais, vai obrigar oito tipos principais de vegetação natural. Vamos prestar atenção nas características. A floresta amazônica é um clima equatorial e conhecida como Amazônia Legal. Abriga milhões de espécies de animais e vegetais, sendo de vital importância ao equilíbrio ambiental do planeta. Ela é classificada como uma formação florestal latifoliada, latifoliada porque suas folhas são largas e agrupam-se densamente, geralmente atingindo grandes alturas. Então, como característica da floresta amazônica, a gente vai ter a floresta conhecida como latifoliada, né? Vai ter alturas imensas para as suas árvores, né? Ela é bastante densa, né? Bastante sensível. E aí a gente vai olhar esse bioma, essa floresta amazônica. Perceba que eu falei bioma porque realmente é um dos biomas que nós temos. E a gente vai olhar essa vegetação e perceber que ali existe um conjunto que influencia essa riqueza natural, tá? Especialmente pelo clima equatorial, que tem um regime de chuvas bastante intenso, tem uma temperatura alta e vocês sabem que a água e o sol favorecem bastante a abundância da vegetação. Aqui tem um exemplo, ó, como eu falei, um mundo de árvores gigantes cortada por rios, então existe uma abundância de água também e isso vai favorecer o surgimento e a manutenção dessa floresta. A Mata Atlântica, caracterizada como uma floresta latifoliada tropical, também latifoliada, tá? Mas no caso aqui tropical, não é equatorial, e de clima tropical úmido, ou seja, bastante chuva. Foi a vegetação que mais sofreu devastação no Brasil, restando apenas, pessoal, 7% de sua cobertura vegetal original, tá?
Desde que os portugueses aqui aportaram, os europeus, a gente está vendo um processo de desmatamento e de impacto ambiental gigantesco, especialmente na Mata Atlântica. Então ela tem essa característica de ter sido a vegetação mais atingida por esse processo. Era uma vegetação que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mas que foi intensamente degradada pelos portugueses para a extração de madeira e plantio de cana-de-açúcar. A gente sabe que esse processo de colonização trouxe esse impacto. E hoje em dia continua sendo uma mata bastante, como é que eu posso dizer, impactada pela transformação do homem no meio ambiente, porque ela fica próxima daquelas regiões mais povoadas, né, daquelas regiões litorâneas, que é onde a gente tem a maior concentração da população brasileira, tá? Aqui está um exemplo de Mata Atlântica, um animal, um felino, característico dessa região. A gente tem a caatinga, que é uma vegetação típica de clima semiárido, ou seja, é uma vegetação acostumada a um regime de chuvas bastante curto, né? Poucas chuvas, uma temperatura muito alta e um solo, pessoal, pobre em nutrientes para as plantas. E aí a gente vai ver que a caatinga tem uma característica de vegetação específica por conta dessa falta de nutrientes no solo, tá? Ela está localizada no Nordeste brasileiro. Possui plantas espinhosas e pobres em nutrientes. Nos últimos anos, vem sofrendo diversas agressões ambientais que causam empobrecimento do solo, dificultando mais ainda o desenvolvimento dessa região. E para quem está se preparando para o Enem, é importante dar uma olhadinha no processo chamado desertificação. A desertificação, ela aparece como característica da caatinga, do cerrado e de alguns biomas ao longo do planeta também, porque ela é um processo de, como é que eu posso dizer? É a morte do solo, tá? E ela vem sendo ocasionada, dentre outros fatores, pela atuação criminosa do homem no meio ambiente. Eu posso depois disponibilizar um material interessante sobre desertificação, porque costuma ser cobrado bastante no Enem, tá bom? Aqui tem a característica da caatinga, percebam a diferença que a gente vai ter em relação à floresta amazônica, por exemplo, né? São folhas espinhosas, um solo pedregoso, né? E chove bastante, chove muito pouco nessa região, muito pouco mesmo, e uma temperatura bastante alta. Então a gente vai ter atuação, por exemplo, nas rochas do intemperismo químico e do intemperismo físico, tá? O cerrado é típico do Planalto Central brasileiro e de clima tropical semiúmido, ou seja, tem um regime de chuvas também considerável, e é a segunda maior formação vegetal do Brasil, só perde para a floresta amazônica. Apesar de sua paisagem ser composta por árvores baixas e retorcidas, é a vegetação com maior biodiversidade do planeta. Olha que interessante. O cerrado vai apresentar essa característica de ter um conjunto e uma diversidade enorme de vida, né, dentro dessa vegetação, desse bioma. Somente nos últimos anos é que os ambientalistas vêm se preocupando com esse ecossistema, que sofre vários danos ambientais causados pela plantação de soja e cana-de-açúcar e pela pecuária. É porque o cerrado brasileiro está sendo ameaçado pelo agronegócio, né, pela produção agropecuária voltada para exportação em larga escala. Isso porque o nosso PIB ainda é um PIB característico de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. É um PIB que depende muito dos produtos agropecuários serem exportados. Vocês bem sabem que o Brasil produz muito pouca tecnologia. Então, os nossos produtos são considerados produtos primários, né, agropecuários, e essa produção ela tem impactado bastante o cerrado brasileiro. Tá? A plantação de soja, por exemplo, tem sido uma ameaça constante, junto com a pecuária, para essa região. A gente tem uma imagem aqui, ó, do cerrado, tá? Percebam gramíneas, uma árvore ou outra, mas diferente daquela que a gente vai encontrar na floresta amazônica, tá certo? É uma vegetação bastante interessante. Vamos ter o Pantanal, que é localizado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. É considerado uma vegetação de transição, ou seja, entre uma vegetação e outra a gente vai encontrar o Pantanal, tá? Entre o Cerrado e a floresta amazônica a gente vai encontrar o Pantanal. É uma formação vegetal heterogênea, composta por diferentes ecossistemas. Heterogênea por quê? Porque ela tem vários ecossistemas dentro dela.
bom? Não existe uma homogeneidade, não existe uma continuidade no Pantanal. Ele é bem diversificado. Em determinadas épocas do ano, algumas porções de áreas são alagadas pelas cheias dos rios e é somente nas estiagens que a vegetação vai se desenvolvendo melhor, tá? Mas durante boa parte do ano a gente vai ter a cheia dos rios e aí fica difícil visualizar a vegetação que a gente tem na Amazônia, ou, desculpe, no Pantanal. Aqui a gente tem a característica de um entardecer no Pantanal, tá? É uma região bonita e é uma região que tem sido ameaçada nos últimos anos também no Brasil, devido à sua aproximação e devido à sua exploração agropecuária também, a sua aproximação tanto com a floresta amazônica quanto com o cerrado. A araucária, que é a predominância de pinheiros e está localizada no estado do Paraná, é uma vegetação bem atípica do Brasil, ela é bem diferenciada, tá? É uma vegetação típica de um clima que é subtropical, ou seja, já é um clima mais frio, e por isso tem uma diferenciação em relação às outras vegetações no Brasil. Sua cobertura original é quase inexistente, em razão da intensa exploração de madeira para a fabricação de móveis que a gente encontrou no estado do Paraná e naquela região. Então ela quase não existe mais. Existem pequenos resquícios de araucária, mas vocês vão perceber que ela tem a característica de ser uma vegetação de clima frio, o que é uma diferenciação no território brasileiro. Aqui, as árvores da araucária, muito bonito. É uma região muito bonita mesmo do Brasil. Os pampas, a característica principal do bioma, ou da vegetação pampa, é a sua vegetação que apresenta uma composição herbácea, ou seja, ela é formada basicamente por gramíneas, pessoal. Herbáceo formado basicamente por gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte. É diferente da latifoliada que a gente vai encontrar na Amazônia, não ultrapassando os 50 centímetros de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos, os chamados campos limpos e os campos sujos. Pampas, na verdade, diz respeito a essa vegetação gramínea que é conhecida como campos. Os campos limpos ocorrem quando a vegetação não apresenta arbustos, ganhando uma paisagem mais homogênea, isto é, mais regular, sem diferenças muito grandes entre uma parte e outra. Já os campos sujos ocorrem quando há uma maior presença desses arbustos que vão se misturando à paisagem, aí ela vai se tornando diversificada, vai se tornando mais heterogênea. É bom lembrar a vocês, aqui está um exemplo dos campos, que a gente tem como característica dos pampas também uma vegetação que está sendo devastada, tá certo? O mangue é um tipo de vegetação típica das regiões alagadiças, denominadas de manguezal. Tá? Então, a região onde o mangue se encontra é determinado de manguezal. É um ecossistema que é costeiro, né? Está próximo ao litoral e é demasiadamente úmido, presente nas zonas tropicais e subtropicais, justamente pelo regime de chuvas também que vai alimentar essa região tropical e subtropical. Ele desempenha um importante papel na preservação de diversas espécies vegetais e animais, além de auxiliar no desgaste, né? Além de dar aquele reforço à vegetação, mantendo-se constante e evitando o processo de erosão nessa região. É uma região que a gente chama de berço de diversas espécies de animais, tá bom? Por isso tem a sua importância para a manutenção do equilíbrio ambiental daquela região que a gente está analisando. Ele fixa o solo nas áreas em que ele corre, evitando assim o assoreamento das praias. Então o processo de erosão ele é evitado pelo mangue porque ele vai fixar o solo, né, com seu lamaçal e vai evitar que a erosão atinja essa região. Está aqui o exemplo de mangue para vocês darem uma olhadinha, tá? No geral, a gente vai analisando a vegetação brasileira e nos preocupamos especificamente com a questão dos impactos ambientais que a gente vê hoje, né? A exploração, as queimadas, a derrubada de floresta para agropecuária, para a exploração de minerais, tá? Para a construção de hidrelétricas, tudo isso traz impactos para a nossa sociedade, tudo isso traz uma consequência negativa para o planeta de uma forma geral. A preservação ambiental do Brasil, da nossa vegetação, é de extrema importância para a manutenção do nosso equilíbrio ambiental e do nosso equilíbrio especificamente climatológico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aprofundem a leitura sobre esse tema e vamos continuar estudando para o Enem, ok?